Oi, eu sou a Pit e é um prazer ter você comigo aqui no meu canal. No vídeo de hoje você vai aprender sobre monômios, potenciação e radiciação de monômios. Eu já postei aqui no canal 2 vídeos sobre monômios, um sobre adição e subtração e outro sobre multiplicação e divisão. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. E se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e curta também, deixe seus comentários e pode me fazer perguntas se você tiver dúvidas. Vamos lá? Vamos iniciar? Nós vamos iniciar pela potenciação de monômios. Só que para iniciar a potenciação de monômios, eu vou relembrar com vocês o que é uma potenciação. Uma potenciação, então, é quando a gente calcula o valor de uma potência. Uma potência, ela surge, ela é o resultado de uma base elevada a um expoente. Então, nós temos aqui no exemplo A elevado na B, onde o A é a nossa base e o B é o nosso expoente. Vou pegar um exemplo com números. Então, se nós tivermos 2 elevado na 3, nós vamos fazer 2, que é a nossa base, vezes ele mesmo 3 vezes. Nós pegamos a base e multiplicamos por ele mesmo o número de vezes que tiver no expoente. Não é 2 vezes 3, como muitas pessoas fazem, não é. É o 2 vezes ele mesmo, 3 vezes, porque o expoente é 3. O expoente nos mostra quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Neste caso, então, o resultado é 8. Então, vejam aqui que comparando, né, o nosso A vale 2, o nosso B vale 3, e o resultado, que é 8, é a potência. Então, o resultado disso aqui chama-se potência, né? O resultado de uma base elevada a um expoente é uma potência. Na potenciação de monômios, então, quando a gente resolve a potenciação de monômios, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Só que o monômio, ele tem uma parte literal e ele também tem um coeficiente, né? Vou pegar aqui um exemplo para a gente fazer, então. Por exemplo, se a gente tiver que fazer 2xy ao cubo. Então, eu tenho aqui o meu coeficiente e tenho também a minha parte literal. O meu coeficiente é o número 2 e a parte literal é o xy. Então, eu tenho que fazer isso ao cubo. Eu posso fazer ele vezes ele 3 vezes, então eu vou indicar aqui, ó. Ele vezes ele 3 vezes, tá? Então, vou resolver. Na multiplicação de monômios, que é num vídeo que eu já postei, eu mostrei que na multiplicação de monômios, nós multiplicamos os coeficientes e nas letras nós somamos os expoentes. Então, eu vou fazer os coeficientes. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E vou somar os expoentes das letras, que quando não tem nada, tem o número 1. Então, o x vai ficar na 3 e o y também vai ficar na 3. Então, é fácil, né? A gente só tem que ver o número que tiver no expoente e fazer a multiplicação do monômio por ele mesmo. Tem outro jeito de fazer? Tem. Já vou mostrar para vocês. Bom, vamos então ver esses outros exemplos. Conforme o expoente, né? O nosso monômio é a base, que está dentro do parêntese, e o que está fora do parêntese é o nosso expoente. A gente pode fazer, então, o nosso monômio multiplicado por ele mesmo 3 vezes, não tem problema, a gente pode fazer. Mas também a gente pode fazer cada elemento do nosso monômio, cada elemento que compõe o nosso monômio, separadamente ao cubo. Por exemplo, eu posso fazer o 4 ao cubo. Então, eu posso fazer mentalmente, se eu sei, ó, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, eu já posso pôr aqui direto o valor correspondente a 4 ao cubo, 64. O x2 ao cubo, então eu posso fazer o x2 vezes x2 vezes x2 3 vezes, que eu vou somar os expoentes, mas eu também posso fazer outra técnica, que é multiplicar o expoente do número com o expoente da potência. Então, da letra, né, com o expoente da potência. Então, x ao quadrado
Aí eu vou multiplicar com o cubo que está lá fora. Então, 2 vezes 3, 6. Vai ficar x na 6. E o y não tem expoente, só que tem o 1 que está escondidinho. Então, 1 vezes 3 vai dar 3. Y na 3. Vamos aplicar a mesma técnica nos outros, só para fixar. Faço o expoente do coeficiente do meu monômio, que é o 5. 5 ao quadrado, 25. Porque 5 vezes 5 dá 25. Agora, as letras, eu multiplico elas, o valor do expoente delas, eu multiplico com o expoente que já está lá fora. Então, 3 vezes 2, 6. Então, o A vai dar na 6. E 2 vezes 2, 4. B na 4. Agora aqui, 1 meio ao cubo. Fração complica muita gente. Mas para elevar uma fração a qualquer potência, é só elevar o numerador à potência e o denominador à potência. Então, eu faço 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Sobre 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora eu vou multiplicar, então, os expoentes das letras pelo expoente que está lá fora. 2 vezes o 3 daqui, 6. Então, o x vai ser na 6. Agora, o 3 vezes o 3 daqui, y na 9. E o z não tem expoente, então tem 1. 1. Então, o z vai ficar 1 vezes 3, 3. O z vai ficar na 3. Vamos ver outros exemplos? Vou colocar aqui mais uns para a gente fazer. Então, vamos ver aqui. 2 terços, x na 4, w na 6, na quarta potência. Então, a gente eleva cada elemento na quarta potência separado. 2 na 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16. Agora o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Agora, o que eu faço, então, com as letras? Eu multiplico o expoente da letra com o expoente que já está lá fora. 4 vezes 4, 16. Então, o x fica na 16. O W, 6 vezes 4, 24. W na 24. Então, viram como é fácil? É bem simples de fazer. É só pegar e ter paciência. Ah, e se eu quiser fazer usando as multiplicações? Pode fazer. Faça como você achar melhor. Tem que saber dominar, tem que fazer direitinho a potenciação para poder fazer a radiciação direitinho. Então, sempre uma coisa puxa a outra, né? Tem que saber fazer multiplicação para entender a potenciação. E também tem que saber a potenciação para saber fazer a radiciação. Então, sempre é bom exercitar, né? Pegar mais exercícios e fazer. Não adianta assistir a aula e deu. Não, pega outros exercícios, faz exercícios extras para fixar bem o conteúdo. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Bom, vamos fazer esse aqui. 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 vai dar 625. Pode conferir aí. Aí o A não tem expoente, então tem 1. Então fica multiplicando, né? 1 vezes 4, A na 4. E o Z? Também a gente põe 1. Z na 4 também. Então, é só aplicar essa técnica e aí vai estar tudo certo. Vamos fazer então, agora, vamos ver a potenciação. A radiciação. Vamos agora, então, ver a radiciação de monômios. Para a gente ver a radiciação, primeiro vamos relembrar um pouquinho da radiciação. Numa radiciação, nós temos, então, o radical, que é aquela representação de raiz. O N é o índice, porque nós conhecemos, a maioria das pessoas sabem utilizar bem a raiz quadrada, mas nós temos raiz enésima, né? Pode ser uma raiz cúbica, uma raiz quinta, uma raiz sexta, uma raiz décima, e pode ser infinito o número ali do N, né? E o A é o radicando, né? O número que nós vamos encontrar a raiz enésima dele.
Vou pegar um exemplo fácil, né, que todo mundo sabe fazer, por exemplo, raiz quadrada de 25. Lembrando que a raiz quadrada, ela é a única raiz que não aparece o índice, o nzinho ali. Quando não tem nada ali no índice, nós sabemos que é uma raiz quadrada. Se for, por exemplo, uma raiz cúbica, a gente sabe que vai aparecer um 3 ali. Então, a raiz quadrada, ela vem sem o númerozinho, mas a gente sabe que tem um númerozinho 2 escondidinho ali na raiz quadrada. Ele não aparece, mas ele tá ali. Mas não precisa aparecer, né? A gente vê a raiz quadrada sempre sem o 2 ali. A raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. E para extrair a raiz, a gente precisa de um expoente, de uma base com um expoente que seja exatamente igual ao índice que a gente tem aqui. E na raiz quadrada, nós temos um índice 2. Então, eu consigo cancelar esse índice com o expoente da minha base, e assim eu cancelo a raiz e me sobra só a base, 5. Lógico que as raízes quadradas, a maioria, a gente sabe de cor o valor, né? Na verdade, a maioria é entre os números de 2 até 10, né? Até 10 vezes 10, a maioria das pessoas sabe. Então, até o valor de 100 a gente sabe de cor, né? Mas se você não souber, não tem problema, faz a decomposição. Por exemplo, se o aluno tiver que fazer, faz de conta que o aluno não sabe fazer, né? Tem que fazer a raiz de 36. Bom, muita gente deve estar pensando assim, é 6, para que eu vou fazer? Mas faz de conta que tem uma pessoa que não sabe fazer que é 6. E aí, vamos provar para essa pessoa que é 6. A gente vai fazer a decomposição em fatores primos desse número. E vamos provar para essa pessoa que a raiz de 36 é 6. Como é que a gente prova isso aqui? Estou pegando um lápis aqui de novo. Como é que a gente prova, então, que a raiz de 36 é 6? A gente faz a decomposição, então, dá por 2, que dá 18, dá por 2, que dá 9, dá por 2, não, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Fiz a decomposição em fatores primos. Como a minha raiz é quadrada, eu preciso pegar duplas. Então, eu vou pegar 2 na 2 e 3 na 2. Então, eu escrevo aqui, 2 na 2, 3 na 2. Tem uma raiz quadrada, então eu tenho um 2 escondidinho ali. Como o meu 2 está escondidinho, é uma raiz quadrada, eu posso, depois que eu separei ele em fatores primos, escrevi a forma fatorada ali dentro em duplas, então de 2 em 2, eu posso cortar os 2 que apareceram dos expoentes, né? E deixo só as bases. Então, sobrou ali dentro, sobrou 2 vezes 3, que eu extraio, né? Quando eu corto, eu tiro aquela raiz, então. Então, já posso colocar o resultado fora da raiz. 2 vezes 3, que é 6. Assim, a gente consegue provar para alguém o porquê que a raiz de 36 é 6. Então, no caso da raiz quadrada, né? Se eu tiver uma raiz cúbica, eu vou pegar trios. Uma raiz quarta, vou pegar quartetos. E assim por diante. Então, qualquer raiz que a gente precisa fazer, é só a gente pegar, conforme o índice, a gente vai pegando ali o mesmo número de números iguais, né? A mesma quantidade de números iguais, para conseguir extrair daquela raiz. Mas vamos ver agora o nosso assunto principal, né? Depois de fazer essa revisão de como é que a gente extrai da raiz e o porquê que a gente consegue extrair daquela raiz, né? Não apenas decorar o porquê que é 36, que a raiz de 36 é 6, mas saber o porquê é importante quando a gente pega números grandes. Por exemplo, a raiz de 400 é 20, mas às vezes o aluno não sabe que é 20, então faz a decomposição dessa forma que eu fiz, a forma fatorada, e vai conseguir chegar no número 20 fazendo a forma fatorada. Vamos ver então agora como é que a gente faz a radiciação, como é que a gente encontra a raiz de monômios. Para fazer a radiciação de monômios, nós vamos fazer então a radiciação, como a gente já faz, do coeficiente normal. Então, a gente vai olhar para o nosso monômio. Essa raiz é uma raiz quadrada. Primeiro, a gente vai identificar o índice da raiz. Essa raiz é uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada tem um número 2 escondido. Então, é uma raiz quadrada. Raiz quadrada do coeficiente. O coeficiente é o 4.
Raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu coloco ali o resultado da raiz quadrada do coeficiente. E nas letras é bem fácil. Nós só vamos dividir o expoente da letra pelo índice da raiz. Então, aqui no caso, a gente vai dividir o expoente da letra pelo índice da raiz. Vamos dividir, então, o 2 por 2. Então, vai ficar x na 1, que é x. Aqui de novo. Essa também é uma raiz quadrada, posso colocar o 2 para visualizar, né? Porque aí na hora de dividir o expoente das letras eu consigo visualizar melhor. Raiz quadrada de 81, 9. X na 6 eu vou dividir, então, o 6 por 2. X na 3. O 8 dividido por 2, y na 4. Agora eu tenho uma raiz cúbica, o meu índice é 3. A raiz cúbica de 27, para quem não lembra, eu vou decompor aqui, ó. 27 dá por 3 que dá 9, dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. Então, é o 3 na terceira potência. Como eu tenho uma raiz cúbica, essa terceira potência vai cortar, vai sobrar somente o número 3. Eu vou apagar aqui para deixar o espaço para o outro. Então, vai sobrar somente o número 3. Sobrando somente, então, o número 3, a resposta, então, da nossa raiz, ali vai ser 3. Estou pegando o lápis aqui de novo. Então, a resposta da raiz cúbica de 27 vai ser 3. Resolvi, então, a raiz cúbica do coeficiente do meu monômio. Agora, eu tenho que dividir os expoentes pelo índice. X divididos por 3, 6 divididos por 3 dá 2. Então, o x vai ser ao quadrado. E o 9 divididos por 3, 3. E o y na 3. Viram que fácil? Agora, a raiz cúbica de 125. Se você não sabe, faça a decomposição de 125. Você vai encontrar 5 ao cubo. 5 ao cubo, o cubo do 5 vai cortar com o cubo do índice. Vai sobrar somente o 5. Então, vai ficar 5, a raiz cúbica de 125, que é o coeficiente do monômio. Aí, as letras, a gente divide. 3 dividido por 3 fica só A na 1, então posso botar A. 3 por 3 dá 1, né? Então, A na 1 é A. E o 6 divididos por 3 dá 2. Então, o B ao quadrado. Raiz quadrada de 49 é 7. W na 12 dividido por 2 vai ficar, então, W na 6. E o T vai ficar na 5. Agora, a raiz quadrada de 5. Se o número não tem raiz exata, a gente deixa na raiz. Aí eu vou, então o coeficiente vai ficar ali na raiz. Eu vou verificar se o x dá para dividir por 2, porque é uma raiz quadrada, eu tenho o índice ali escondido. O x dá, então o x ele pode sair para fora da raiz. Vai sair como x na 1, né? Então, x, porque o 2 vai dividir aqui. 2 por 2 dá 1, então fica x na 1. E o y tem 1, dá para dividir? 1 por 2? Não dá. E deixo na raiz também. Repito a raiz com os números, com o número e com a letra que não tiveram raiz exata. Então, eu deixo assim. Com isso, nesse exemplo, que eu já coloquei de propósito, eu não tive uma raiz exata para o 5 e não tive uma raiz exata para o y. Não tem problema nenhum. O meu resultado, eu só tiro da raiz o que deu de sair da raiz. O que não deu, vai permanecer na raiz. Vamos fazer mais uns exemplos assim, só para fixar bem, e aí a gente já encerra esse vídeo. Vamos ver mais uns exemplos. Esses aqui tem umas regrinhas que a gente tem que cuidar. Presta bem atenção. Raiz quadrada, porque não tem índice, então tenho 2 escondido, de 4/25. A gente faz a raiz quadrada do 4 e do 25. Os dois têm raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 25 é 5. Ok, o coeficiente está feito. Agora, o x7 não dá para dividir, não dá uma divisão exata, o 7 por 2, né? Eu preciso, mas o 7, ele é maior que o 2. Então, eu consigo extrair alguma coisinha da raiz. Então, eu vou manter, por enquanto, a raiz e vou separar o 7. Como eu tenho um quadrado aqui, eu vou separar o 7 em quantos x ao quadrado eu conseguir, ó. Eu consigo separar o x na 7 em 3x ao quadrado e ainda vai sobrar 1 aqui.
Aí eu tenho 2, 4, 6 e fecho 7 com um sozinho. E o y na 6, eu consigo aplicar a regrinha aqui, ó, dividindo, né, que fica y na 3. Vou colocar aqui y na 3 para fora. Agora eu vou tirar, então vou deixar aqui, ó, 2/5 y na 3. E esse x ao quadrado, eu vou cancelar os quadrados, aplicando aquela regrinha que cancela os iguais, ó. Então, eu vou tirar para fora 1, 2, 3x. Então, vai sair para fora x ao cubo. Então, vai sair para fora o x na terceira potência. E vou manter dentro da raiz esse outro x que ficou ali dentro. Não tem problema se ficar um x dentro da raiz. E aí, eu tenho a radiciação do meu monômio. Uma parte eu consegui extrair a raiz, a outra parte eu não consegui extrair. Não tem problema nenhum. Vamos ver esse aqui. Esse aqui, o coeficiente é 1, a raiz de 1 é 1, então não precisa aparecer. Vou trabalhar com as letras. O meu índice é 3. Eu consigo separar o 7 em x na 3. X na 3, já fechei 6, né? Que eu vou somando os expoentes. E outro x. E o w, eu consigo separar o w em w na... Não, peraí que eu... Bom, w agora, w na 3 e w. Vou tirar os que têm índice, expoente 3. Esse e esse. Então, vai sair da raiz 2x, então x na 2. E vai sair 1w. Vai permanecer dentro da raiz, então, o x e o w. Com isso, eu extraí a raiz do meu monômio. Uma parte eu consegui extrair da raiz e o restante ficou dentro da raiz. E eu não posso esquecer de colocar o índice 3, que eu já ia esquecer. Não esqueçam. Agora, aqui é uma raiz quadrada de 8. O 8 também não tem uma raiz quadrada exata. Mas eu tenho como decompor o 8. Se eu fizer a decomposição do 8, dá por 2, que dá 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Então, dá 2 na terceira potência. Como eu preciso de um quadradinho, eu consigo separar esse 2, que estava na terceira potência, em 2 na segunda potência, vezes 2 na 2. Porque aí eu pego uma dupla aqui, ó, e deixo esse outro 2 sozinho aqui. E o x na terceira, como eu quero o x ao quadrado, eu separo ele em x ao quadrado vezes x. O y na 5, eu separo em y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y. Agora eu vou tirar da raiz, eu vou extrair a raiz daqueles que têm os quadradinhos, ó. Então, esse 2 vai sair para fora da raiz, esse x também, esse y e esse y. Vou sair o y ao quadrado, então, porque são 2, né? Y ao quadrado. O restante vai permanecer na raiz. Esse 2 permanece na raiz, esse x permanece na raiz e esse y permanece na raiz. E aí está feito a radiciação. Viram como é fácil? É só ter paciência e praticar. Na matemática, depois que a gente estuda um conteúdo, é necessário que a gente encontre um tempo para praticar. A matemática, ela depende da repetição. Tem que exercitar bastante, tem que repetir os exercícios, fazer vários exercícios semelhantes para você treinar a sua memória e treinar a prática, que aí você vai ficar quentinho, pronto para fazer todos os exercícios e achar fácil. Conforme vai repetindo, cada vez vai achando mais fácil ainda. Tá bom? Então, agora a gente terminou essa parte de potenciação e radiciação de monômios. O próximo vídeo vai ser sobre áreas, perímetro e volume de monômios, envolvendo monômios, né? Então, área, volume e perímetro envolvendo os monômios. Espero que vocês possam estar comigo no próximo vídeo. E muito obrigado por ter ficado comigo até agora, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.